ter repertório para a prova de redação. Tá bom? Bom trabalho para você. Obrigado, Su. Meu ex-aluno, meu amigo, meu parceiro hoje em dia, né? Sim. E você está aí em excelentes companhias, tá? Aqui é a Nata, Nem né? todo. Não seja assim cruel com eles, né? Todos que estão aqui e fazem parte assim, do meu coração, né? Eles também me adoram. Nossa, eu tenho uma super admiração pela minha pessoa. Quando eu bato o carimbo, venha falar comigo, eles ficam super felizes. Nossa, ainda bem que não tinha isso na minha época, velho. Era só 15 anotações diferentes, aí a conversa acontecia. Uma conversa amistosa, bem né? amistosa. Assim, educativa, né? Mas o que importa é que você conseguiu passar no que você queria, né? E vamos deixar essa história do passado para trás. Não, isso aí já passou. A história tem que ser reavivada, só fazer a prova. As outras tem que ser... Ainda né? bem. Deixa só Então, tá bom. o certificado Pessoal, de aprovado. vamos apoiar o Rafael, né? Com a sala de palmas. E a turma é sua. Melhor bater palma no começo, que vai que no final ela foi ruim, né? Já ganhei minha palma, já tá pago. A de hoje já tá pago. Boa tarde. Me dá boa tarde. Ela, a última, ela não falou. Boa tarde. Ela tá falando com a Su, não me deu boa tarde. Boa tarde. Ah, tá bom. Vocês estão bem? Estão bem? Gente, como a Su falou, meu nome é Rafael Leão. Eu sou ex-aluno da SUF, bolsista aqui da SU, inclusive, em 2000 e muito, ou na verdade 2000 e pouco, né? Porque é 2010 que eu não fui bolsista aqui. E me preparei toda uma questão. Foi um dos primeiros Enems, foi o meu Enem. E ao final disso tudo, eu fui aprovado em quê? Se eu estou aqui dando aula de engenharia civil, ou se eu estou dando aula de história, já fica spoiler. Eu fui aprovado em engenharia civil. Sim, a minha primeira faculdade foi engenharia civil lá na Unesp, em São Paulo. Fui para lá, formei em engenharia civil. E, professor, como é que você está aqui hoje? Porque eu queria ficar rico. Então eu pensei, qual é a melhor forma de eu ficar rico? Eu larguei meu emprego na Odebrecht, larguei a engenharia civil. É verdade, pior que é verdade. Larguei meu emprego na Odebrecht Transportes, larguei tudo para fazer história aqui na Federal, e agora eu sou muito rico de felicidade, né, de carinho, de gratidão. É isso que importa aqui pra gente, não é o dinheiro, é a gratidão, né, Fábio? Isso também. Eu faço Enem todo ano, porque desde sempre eu gosto de fazer Enem para sentir o que o meu aluno sente e tal. Então, desde 2016 eu faço Enem. E aí, ano passado, eu fui fazer Enem, pelo rolê. Aí, o que aconteceu? Fofoca. A galera lá no onde eu trabalho sabe que eu sou engenheiro civil. E aí, uns moleques do cursinho fizeram uma aposta comigo. Falei, professor, eu duvido que você tira mais nota de matemática do que a gente. Eu falei, gurizada, eu fiz engenharia civil, eu sei matemática. Eu duvido, não sei o quê, faz tempo. Não, realmente faz anos que eu não faço uma questão de matemática. Mas eu ainda sei. Ah, ele falou, e olha o brinde, eu não tenho que fazer natureza. Então, eu tinha 4 horas para fazer matemática. E aí eu peguei raiva, porque eles queriam apostar comigo. Lógico, eu não apostei, senão eu ia perder o meu emprego. Mas eu falei, vocês querem apostar? Então tá. O que eu fiz na última semana? Passou o dia 1 da prova, eu não precisava mais dar aula no colégio. Só tem aula de dia 2, né? Matemática, natureza. Baixei mais de 200 exercícios de Enem só de análise combinatória, só de logaritmo, essas coisas que eu não lembrava. Fui fazer. Peguei a prova, eu gabaritei matemática no passado no Enem. Fui um dos 500 do Brasil. Gabaritei matemática e fiz com de natureza. Pouquíssimo. Vou fazer, eu sempre faço, todo ano. Só para saber, né? Ano passado eu fiz na Fato. Fui lá na Fato, fiz. Aí, cara, gabaritei matemática e não gabaritei humanas aí. Você acredita? Por quê? Não, acontece, né? Acontece. Não, história assim, eu errei 2 geografia. Como é que eu vou saber o que é uma área de subducção, gente? Eu vou saber de placa tectônica uma hora dessa, faz 15 anos que eu saí do ensino médio. O que é placa tectônica? Eu não sabia. Errei essa e errei uma do Kant, que ninguém entende o Kant, ninguém entende ele, então eu me sinto tranquilo de errar o Kant também, não vai ser esse o problema. Então, é isso. Deixa eu só ver aqui como é que eu tô. Eu deixo a câmera andando, porque às vezes ela não... Eu ando muito pela sala. Gente, então vamos começar. Essa aula seria de patrimônio cultural. Sempre é, todo ano, desde 2023, eu venho aqui e passo uma revisão para vocês. Por quê? É uma bronca e é algo que eu preciso deixar claro para vocês. E não é clickbait de YouTube. Você estuda errado. Humanas, eu te garanto que você estuda errado. Porque eu conheço todos os professores de história de Cuiabá e o estudar errado vocês estudam ainda para um vestibular tradicional, coisa que o Enem não é.
Aquela pergunta clássica, aquela afirmação máxima, no Enem não cai história, é uma das afirmações mais erradas do mundo. A questão é, cai uma história que você não vê no colégio, mas é história. Na verdade, é mais história do que a história do colégio, porque às vezes a história do colégio é a história do Wikipédia. É você jogar no Wikipédia uma pergunta e o vestibular te pergunta. Com todo o respeito do mundo, vestibular regional tem esse problema. Aqui a gente faz o quê? Quem aconteceu, nome, detalhes. Não é isso que o Enem quer de você. O Enem quer que você entenda as referências, a matriz de referência do Enem. E aí, por conta disso, eu todo ano trago uma aula de patrimônio cultural. O que a Su falou é muito verdade. Ano passado ajudou muito. Porque o que eu falei ano passado? Eu falei daquela época, que meu aluno sabe, mas, de modo geral, vocês sabem, que o samba e a capoeira foram um crime no Brasil. Foram criminalizados na Primeira República. Vocês lembram disso? O samba era classificado como vadiagem e o Código Penal lá falava que a capoeira era um crime. Qual foi o tema da redação do ano passado? Valorização da herança cultural africana. Como eu vou valorizar a herança cultural africana se era crime ser e praticar a cultura afrodescendente no Brasil? Então, muito aluno mesmo comentou sobre isso, citou isso aí na redação. Porque como é que eu vou valorizar algo que eu não conheço, que eu não estudo? Como é que eu vou valorizar um patrimônio histórico que eu não tenho conhecimento sobre? Então, a partir disso, o que eu preciso de vocês? A partir disso, falou de patrimônio cultural, eu vou ter que aprofundar um pouco o conteúdo hoje. Então, a gente vai permear outras coisas além do patrimônio. Mas fica tranquilo que é muito fácil. Falando de patrimônio, gente, desvendando. Isso aqui é o slide inicial, ó. ChatGPT me fazendo de vidente aqui, e ano passado eu acertei, então vai acertar de novo. Se for cobrar patrimônio cultural de vocês, eu te garanto, olha para mim, eu te garanto, eu aposto com você, o Enem só vai te fazer 4 perguntas. São 4 únicas perguntas falando de patrimônio cultural. Quais são elas? A primeira, o patrimônio é uma forma de transmissão de saber, de conhecimento, de pedagogia social. Então, o patrimônio é uma ideia de passar a cultura adiante. 2, por que esta coisa, esse algo, é um patrimônio? Então, qual é o motivo daquilo ser um patrimônio? Por exemplo, você anda lá na Igreja São Benedito, você sabe, a Igreja São Benedito é um patrimônio. Por quê? Então, o Enem vai te perguntar, só que você não vai ter que saber isso de todos os patrimônios. Olha aqui para mim, não copia, olha para mim. O texto vai te dar essa resposta. Se a pergunta for de tipo 2, o texto vai te contar. Ele vai dar uma pincelada, vai falar sobre o porquê aquele patrimônio ser importante, e essa vai ser a pergunta que você vai ter que responder. Ok? Pergunta número 3. O tipo de patrimônio, se ele é material ou imaterial. Olha só, caiu no Enem do ano passado essa pergunta. Caiu no Enem do ano passado uma ideia de registro ou tombamento. Caiu no ano passado, se você soubesse isso aqui, você teria acertado uma questão. E, por fim, como eu posso proteger esse patrimônio? Então, eu estou te prometendo aqui, se cair uma questão da habilidade 5, e tem que cair, só essas 4 perguntas vão te fazer. Eu te garanto. Então, se você, ao final dessa aula, souber responder isso aqui para mim, você garantiu um acerto no Enem desse ano. Parece papo de charlatão, né? Mas essa é a vantagem de fazer uma prova que tem padrão, gurizada. Se você pergunta para mim de qualquer outro vestibular, professor, você sabe o que vai cair em tal vestibular? Eu vou falar, eu não tenho a menor ideia. Agora, dentro das ciências humanas, eu te garanto isso. E olha para mim, gente, o que eu vou pedir já para vocês? Copiem menos hoje, que o material já foi enviado para vocês, o PDF. Então, se for copiar, copia só aquela palavrinha mágica, um negócio meio diferente. O resto, presta atenção em mim, tá? Presta atenção em mim, porque, né, o material vocês têm depois. Olha aqui. Lembra que eu falei que eu gabaritei matemática, que eu apostei com o aluno? O que eu fiz na semana antes do Enem? Eu baixei 200 questões de Enem, de logaritmo e análise combinatória, não foi? Por que eu fiz isso? Você é maluco também. Mas por quê? Porque, lembra que a gente sempre fala? Eu tinha certeza que no Enem teriam 2 questões de análise combinatória. Não tem todo ano? Olha aqui para mim, não tem todo ano? Obrigatoriamente não tem uma questão de análise combinatória? Então o Enem tem um padrão. Se todo ano tem, o que eu pensei? Peguei as matérias que eu não sabia e falei, eu vou fazer até acertar, porque eu sei que vai ter. Então presta atenção, qual a vantagem de quem faz Enem? Vocês sabem o que vai cair. A gente sabe o que vai cair. Pode ser que eu não sei qual patrimônio vão te perguntar, mas a pergunta que vão fazer é a mesma. E isso serve para as 30 habilidades do Enem. Então, a partir disso, bora. Para eu entender patrimônio cultural, eu tenho que entender isso aqui, ó. É fundamental eu entender de identidade, memória e cultura.
Não tem como. Para eu entender o que é um patrimônio cultural, eu tenho que entender essas três coisas. E aí você vai me perguntar, professor, que diz... Esqueça aqui, aqui é palavrão, é? Que porra é essa de C1, H2 e porra, H3? O que é isso? Alguém sabe me dizer o que é esse C1? De onde que eu tirei C1? Do quê? Da competência 1. E são quantas competências dentro das humanas? Redação todo mundo sabe, né? De redação todo mundo sabe até o eu. Contei aqui para sua agora. Ano passado, eu acabei indo bem das outras coisas também, mas eu não passei em medicina. Não... Às vezes eu tiro nota para isso, ano passado não tirei, sabe por quê? 820 na redação, gente. Eu tirei 100 na competência mais fácil. Sabe por quê? Porque eu falei, e tem que resolver isso aí. Falei um monte de coisa lá, faltou a linha. Falei, vamos arrumar isso aí, governo? Aí, não, tem que ter as 5 coisas, porque quem, quando, como, detalhamento, não tem umas paradinhas dessa? Eu faço uma redação por ano, como é que eu ia saber disso? O repertório, eu sabia, né? Falei, pô, os caras 100 na competência 5. Se eu tirei esses 100 pontos a mais, eu tinha passado em medicina, velho. Bota fé? Por que eu tô falando isso? Porque a competência você só decora da redação. Agora, nas humanas, meu irmão, isso é fundamental. Olha para cá. A competência da humana são 6. 6 competências das humanas. Cada competência com 5 habilidades, totalizando 30 habilidades. O que a gente vai ter? Olha para mim. O Enem, obrigatoriamente, tem que fazer uma questão por habilidade. Ok? Obrigatoriamente. São quantas questões de humanas? 45. São 30 habilidades, não são? Então, vai ter uma questão de cada habilidade e as 15 que sobram serão redistribuídas nessas 30. Então, tem habilidade que cai mais, habilidade que cai menos. Agora, o que eu te garanto, toda habilidade tem uma questão. Então, por que eu posso te afirmar que vai ter uma questão de patrimônio cultural? Porque a habilidade número 5 fala de patrimônio cultural. Quer ver? Olha a matriz de referência do Enem, a competência 1. Você tem H1, H2, H3, H4, H5. Olha aqui, H5, patrimônio cultural. Você está vendo, vai cair patrimônio cultural na sua prova. E, professor, qual é a palavra-chave da competência 1? Olha lá, a palavra-chave é identidade. Então, tudo que eu vou falar de memória, cultura, patrimônio, tá no guarda-chuva de eu falar de identidades. Ok? Então, sabendo disso, o que a gente vai ter que saber? O que é identidade? Você, que não me deu bom dia. Agora já era. O que a pessoa é? Então, ser São Paulino é uma identidade? Por exemplo, você olha assim, um cara fala, cara, ele é vascaíno. Você fala, esse sofre, né? Não dá pra... Santista. Você olha um Santista e fala, puta, tadinho do Santista. Não é assim? São Paulino. São Paulino não são todos iguais? Tipo, tá perdendo, mas fala, eu tenho 3 mundiais. Não é assim? E toda vez que encontra o palmeirense, fala o quê? Cala a boca, você não tem mundial. Não é assim? Isso faz parte do ser, não é? Isso é identidade. Mas a identidade tem 2, na verdade tem 3, tem 4, tem várias formas de identidade. O que a gente tem que saber aqui é que não é essa identidade aqui. Identidade não é o RG. Professor, não entendi. Olha para cá, falou de identidade, eu vou te perguntar, o que te faz ser você? Adelino, você sabe, né? Tá ferrado, todas as aulas eu vou ter que falar com você. O que te faz ser Adelino? Ter nascido aqui? Mas eu também nasci aqui, eu não sou Adelino. A casa dos seus pais? A cultura dos seus pais? E fala uma cultura, então, que tem na casa dos seus pais. Jantar em família todo dia? Tá, isso aí me difere do Adelino. Eu janto no sofá, nem janto. Você janta, então, todo dia com sua família. Isso faz parte de você. Gurizada, identidade é tudo aquilo que, me difere do outro. Então, ser São Paulino só é uma característica que me difere de alguém se tiver um santista e um palmeirense aqui. Falar que eu sou São Paulino dentro do Morumbi, no meio da torcida organizada, não me difere de ninguém, você concorda? Não faz parte da minha identidade. Agora, quando eu estou fora dali, eu me sinto Rafael quando eu afirmo que eu sou o quê? Engenheiro civil, quando eu tenho minha religião, quando eu tenho minha prática, quando eu torço para um time. Ser São Paulino é identidade, sabe por quê? E as cores? Todo time não tem uma cor? Meu melhor amigo é corintiano, ele não usa verde. Ele não usa verde. Ele tem 2 tatuagens do Corinthians, uma em cada panturrilha, e já apanhou por isso. Graças a Deus.
e ele não usa verde. Faz parte da identidade. Faz parte de ter um brasão, algo a defender. Então, eu quero que vocês percebam... Ó, pronto, voltei. Eu quero que vocês entendam que tudo isso aqui, ó, faz parte do que é você. A sua história constrói quem é você. Provavelmente você tem uma história na sua família que faz você se sentir Adelino. O que me faz sentir Rafael Leão, por exemplo, é ter a cultura de jantar, ou melhor, de almoçar no domingo embaixo de um pé de mangueira com minha família. Algo muito comum na minha família, isso. E comer peixe, ir para a casa da minha avó, isso faz parte da identidade. Isso me difere de outra pessoa. Então, gente, o que a gente está vendo aqui é que todas essas perguntas têm a ver com o que é ser você. Agora, tem outro tipo de identidade. Tem a identidade do eu e tem a identidade do nós. Quer ver que vocês passam por isso? Já tentou falar com alguém que não é vestibulando sobre a sua rotina? Aquele amigo que já passou na faculdade, que normalmente passou no curso não tão concorrido, tipo história, ou engenharia civil, e ele fala, vamos sair, só que não dá, tem que estudar. Ele, não, mas é só um sábado. Ô, velho, corta meu coração, não corta o coração se eu ver isso, fala, não é só um sábado. É o sábado, é o domingo que eu não acordo. Agora, se você está trocando ideia com um amigo que é vestibulando também, ele não te entende na hora, ele fala, não, eu te entendo. Porque a gente tem uma identidade de grupo, a gente sabe a dor do outro. Então, essa identidade de grupo é a identidade do ser São Paulino, é a identidade do que te faz sentir brasileiro. Olha para mim aqui. Eu consigo ver no olho de cada um o quê? Que vocês já torceram para uma criança de 14 anos cair e quebrar o pé. Olimpíadas, vocês não torceram para essa japonesa cair e quebrar o pé? O que te faz ser maldoso o suficiente para olhar para essa criança e falar, cai, 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 desgraça, cai? O que te faz? O que te fez torcer para essa criança cair e quebrar o pé? Bora, o que te fez? A Raíssa Leal. Mas por que a Raíssa Leal e não a japonesa? Vocês conhecem a Raíssa Leal? Você conhece? Cara, bom, você já trocou ideia com a Raíssa Leal? Gurizada, a identidade nacional fez você acreditar que o mar estava roubando Medina, pô. A gente começou a falar, o mar tá roubando. O que mar roubando, cara? O mar é o mar, porra. O mar tá roubando. A gente começou a xingar o mar. Gente, a identidade brasileira já fez você ficar emocionado e chorar quando um cara pegou uma pedra e jogou mais longe que o outro. Lembra aquele grandão lá que jogava arremesso de peso do Brasil? O cara jogou uma pedra mais longe que o outro e você começou a chorar. Que isso? Pensando assim, a gente parece meio ridículo, não parece? Mas por que você ficou tão feliz? Porque aquele cara representava quem? E aí, qual que é a hora que a gente sempre emociona? Subiu no pódio, tocou o hino nacional, o cara chorou, você fica... Você não conhece o cara, não sabe o nome dele, não sabe o que ele faz, não sabe se ele é uma péssima pessoa, não sabe se ele atrapalha a velhinha atravessar a rua, mas tu tá lá. Aqui é Brasil. Gente, isso faz parte da ideia de pertencimento. Anota essa palavra. Pertencimento é a base da identidade social. É olhar para alguém e pensar, eu tô junto, nós estamos juntos nessa aqui. Eu e você estamos no mesmo time. E o Enem ama cobrar isso, porque a gente está falando de identidade, a competência 1. Então, qualquer uma das 5 habilidades podem trabalhar a ideia de identidade. E sempre vai trabalhar. O Enem ama falar de identidade. Beleza? Por exemplo, o tema da redação do ano passado é sobre o quê? Identidade. Como é que uma pessoa negra no Brasil se considera brasileira se a cultura do Brasil ignorasse a cultura dela? Como é que eu vou me sentir brasileiro se a cultura correta é a cultura do branco? Se eu não estudo a história da África? Por exemplo, foi a minha situação, não que seja maravilhosa, porque eu fui mal na redação, como vocês acabaram de descobrir, mas o meu argumento foi, a gente só começou a estudar a história da África no Brasil em 2008. Você no colégio estuda a Revolução Inglesa, você sabe a diferença do Jaime I, do Jaime IV, do Jaime III e não sei quem, o rei da Escócia, e vai tomar no cu. O que tem a ver com o rei da Escócia, irmão? O que o rei da Escócia tem a ver com o Brasil? Mas a história da África tu não estuda. O que faz mais parte da identidade brasileira? O que o brasileiro se reconhece mais? Qual cultura é mais próxima da gente? A da Escócia ou a de Angola? E por que você não estuda a história de Angola? Como que eu vou me identificar se a minha história do meu povo não é estudada? Tudo isso tem a ver com pertencimento e identidade. Esse foi o tema da redação do ano passado.
É para provar para vocês como isso aqui é importante para o Enem. Então, bora. Tá vendo esse lugar, gente? Ele é bonito? Onde fica isso aí? Várzea Grande, não. Mapim, professor, não. Não é CPA, não. Isso aqui é nos Calanques, em Marseille, na França. Essa foto tem uma muito parecida que eu perdi, mas é muito parecida a esse mesmo lugar. O meu amigo, muito amigo, que morava comigo na época da engenharia, tirou essa foto e mandou para mim. E aí falou, cara, olha esse lugar. Foi bonito, né? Ele tava lá com o nosso dinheiro, intercâmbio. Gastando nosso dinheiro, beleza. No dia que ele tirou essa foto, ele tava chorando. E ele mandou um áudio para mim chorando. E eu falei, por que você tá chorando, vermelho? Porque ele é ruivo, na pele dele é vermelho. Porque acabou de começar a tocar um samba e eu comecei a chorar. Eu falei, que samba? Ele tava passando por um problema de saúde, ele tava meio triste lá. E o samba é esse aqui, O Meu Lugar. Vocês conhecem essa música? O que essa música fala, gente? Fala do meu lugar. O meu lugar é caminho de Ogum e Ansan. Ogum e Ansan são o quê? Orixás de matriz afro, ok? Lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta, suor, esperança no mundo melhor e cerveja para comemorar. Por que meu amigo começou a chorar? Olha aqui, meu amigo estava na França, naquele lugar, e começou a chorar de saudade do Jarbas. Pô, pelo amor de Deus, qual que eu xinguei ele? Pelo amor de Deus, vermelho, do Jarbas? Mas por quê? Ele estava com saudade do lugar onde ele se sentia pertencente. O lugar onde ele se identificava como eu sou daqui. Ele não aguentava mais, fazia um ano que ele estava lá sofrendo xenofobia, diz que ele era ruivo, tá? Mas sofrendo xenofobia, apanhando, não entendendo o que os outros falavam. Gente, a identidade é a ideia de pertencimento. E essa música fala disso. Fala do cara que se sente presente naquele lugar. Então o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos passar a música mais rápido. O que te faz te sentir cuiabano? Farofa de banana. Que eu tenho uma opinião. Cara, a galera do curso da Unemate tá ligado. Eu quase fui expulso daqui. Fazendo um curso da Unemate aqui, mas depois do Enem, eu afirmei e eu vou reafirmar. Farofa de banana é superestimado. Desculpa, eu vou ter que falar isso. Misturar doce com salgado não faz sentido, gente. Não. Gente, não dá. Concorda? Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu pensei que ele fez assim. Levanta a mão quem concorda comigo. Que ninguém, chupa essa aí, ó. Farofa de bacon é muito melhor que farofa de banana, gente. Salgadinho aqui, ó, combina com tudo. Gente, farofa de banana é doce com salgado. Você é indeciso, por acaso? Sim, confirmado, sou indeciso. Gurizada. Como eu sabia que teriam essas opiniões chulas aqui, coloquei, pronto, farofa de banana. Junto com um peixinho, comidinha ali no São Gonçalo Beira Rio. Isso não faz sentir cuiabano? Mas o que é melhor que farofa de banana? Baguncinha com maionese temperada. Aqui é unânime, né? Todo mundo. Como não? Pra fora, por favor. Converse com a coordenação. O que você gosta? Mas por que baguncinha você não gosta? Não mandei você fazer nada não, tá? É pra câmera, tá? Preferir, eu aceito. Não gostar de bagunça com maionese temperada, sabe o que você está falando? Você acabou... Qual é o seu nome? Yasmin, você acabou de falar que você subjuga, fala mal, odeia um patrimônio cultural cuiabano. Por lei, baguncinha com maionese temperada é patrimônio cuiabano. Vocês sabiam disso? Um vereador acordou num belo dia e falou, já sei, não tenho o que fazer, vou criar um projeto de lei. Aí ele chegou na câmera todo animado. Galera, olha aqui. O que foi, mano? E aí, vai regular a educação? A saúde de Cuiabá vai melhorar? Melhor. Vamos proteger o que importa. Baguncinha com maionese temperada é patrimônio cultural cuiabano. Mas não é o baguncinha sozinho. É com a maionese temperada. Se não tiver, esquece. Aí não é cuiabano, é só bagunça. Não, olha lá, descobrimos que é parente aqui. Não, tá tudo bem. Eu não ligo, porque eu gosto do banho de baguncinha, pra mim tem que ser protegido. Então, gente, o que eu tô tentando te falar é que patrimônio... Deu fome, né? Bateu a fome. É que patrimônio tem a ver exatamente com a ideia de cultura, pertencimento, identidade. Eu acabei de te falar que você se sente cuiabano com baguncinha. Pronto. O que te faz se sentir cuiabano é um patrimônio.
O patrimônio tem esse papel. Então, vamos trabalhar agora mais rápido, gente? Eu vou falar da H5, mas eu tenho que falar da H2, eu tenho que falar de memória. Porque a memória tem tudo a ver com patrimônio. Você vai aprender daqui a pouco que o patrimônio é proteger algo. Presta atenção? Patrimônio é proteger algo. Patrimônio é proteger uma memória. Dê exemplo de memória, professor. Memória, gurizada, não é qualquer memória, não é o que você lembra do seu ex, não. Para aí. Memória é uma memória não individual, mas coletiva. Eu quero que vocês gravem memória como uma memória que todos temos juntos aqui. Uma memória coletiva, seja da Suzana, seja dos brasileiros, seja do São Paulino, a memória da sua família. Por exemplo, todo mundo sabe que tem a história do vô que perdeu tudo. O meu vô é o clássico vô que perdeu tudo com baralho, tá ligado? Aí sempre tem o outro vô que tinha o bilhete da Mega Sena, não jogou no dia e deu o número. Todo mundo tem essas histórias. O vô que gastou tudo na putaria. Todo mundo tem essas histórias lá, viu? Pô, briga de família. Gente, isso é a memória. É a memória que une minha família. Então, olha pra cá. Falando de memória coletiva, eu não tenho nem o que te perguntar. Qual foi o maior jogador de futebol da história? Levanta a mão quem viu o Pelé jogar. Eu vi no vídeo, não. Alguém aqui viu o Pelé jogar? E como é que todo mundo afirma que é o Pelé? Porque desde quando você nasceu, alguém está na sua cabeça. É o Pelé. E se falar Messi, vai apanhar. Maradona é o caralho. Gurizada, essa é a ideia. A memória coletiva é você saber quem inventou o avião. E quem inventou o avião? Santos Dumont. Irmãos Wright é o caralho, irmão. Catapulta não é avião, não. O cara usou um estilingue para decolar o avião, porra. O primeiro cara que fez um avião que voou sozinho, Santos Dumont. E por que você acredita nisso de pé junto? Porque esses dois caras são o quê? E é isso, a gente criou uma memória que esses caras são bravos. E não é que eles não são, mas a memória que a gente cria é que eles são os melhores. Por exemplo, fala um herói brasileiro em Confidência Mineira. Tiradentes, né? Por 100 anos, ninguém falou desse cara. Todo respeito ao seu colégio ali, ó. Todo respeito ao colégio Tiradentes. Por 100 anos, ninguém falou do Tiradentes, gurizada. 100 anos de Brasil, de quando ele morreu até o dia da proclamação da República, caguei. Não tem livro, não tem foto, não tem imagem, não tem nada. Tiradentes é uma construção de memória. É alguém tentando te afirmar algo sobre esse cara. E como que eles vão afirmar? 3 vezes caiu no Enem. Ele parece com quem? JC. No dia que ele morreu, ele estava careca e sem careca sem cabelo é foda. Careca e sem barba. Ele não, porque quem é preso tem que raspar o cabelo e a barba, tá? Senão pega piolho. Quando ele morreu, ele estava careca e sem barba. Por que ele é representado que nem Jesus? Porque você vai aprender lá na proclamação que eles queriam falar que a República era boa. Tem alguém melhor do que Jesus pode falar que a República é boa? Tu vai ser contra a República, sendo que Jesus é a favor? Esse é o argumento, gente. Foi construída uma memória, te convenceram que a República é boa, como com Jesus falando que é bom. Aí você vai falar o quê, pô? O cara morreu por isso? 3 perguntas do Enem, só esse cara. Eu faço Enem todos os anos, e eu também peguei os últimos 10 anos de Enem para fazer todas as questões de humanas recentes. Em 15 anos de Enem, foram 3 questões de Egito Antigo. Olha o que eu estou te afirmando. Em 15 anos, 3 questões de Egito Antigo. Tudo que você estudou, todo, Ramsés, e não sei quem, e não sei quem, e não sei quem, modo de produção asiática, tudo. 3. Esse cara sozinho caiu mais que Egito Antigo. Será que você estuda direito, Enem? Quanto tempo você gastou estudando no Egito? Só no Enem do ano retrasado, foram 4 questões de feminismo. 1 ano de Enem, caiu mais feminismo do que 15 anos de Egito. Será que tu está estudando certo para o Enem? Então, o que eu estou tentando te mostrar? Que a ideia de memória é isso aqui, gurizada. O que esses 2 quadros representam? O 7 de setembro. Hoje, o principal professor de história do Brasil dessa época é o João Paulo Pimenta, professor da USP. O que ele mais fala, o livro dele só fala isso. O 7 de setembro é extremamente superestimado. O 7 de setembro não foi nada do que você pensa. Foi um cara cagado que puxou uma espada e gritou independência ou morte. Irmão, se tu acha que um cara gritando conquistou a independência, por que demorou 300 anos para gritar? Que eu só, acabou. Você imagina os caras de Portugal assim, puta, gente, perdemos o Brasil. O que foi? O cara gritou, mano. Os caras, puta, verdade, perdemos. Mas faz sentido isso aqui?
Por que é o 7 de setembro que você comemora o dia da independência? Porque o 7 de setembro é o dia de quem, irmão? Quem que é o líder do 7 de setembro? Quem que é o líder do 7 de setembro, gente? Pode falar Dom Pedro. Quem é o líder do 7 de setembro? E é por isso que escolheram. Poderia ser qualquer outro dia. Em agosto desse mesmo ano, a gente já tinha mandado carta falando que é independente. Já tinha lei do Cumpras, já tinha dia do Fico. Quem escreveu toda a carta do pedido de independência foi a princesa Leopoldina. Agora, eu precisava construir uma ideia de que quem fez foi esse cara. E olha a diferença dos quadros. Sabe quando foi pintado esse quadro aqui? 66 anos depois do 7 de setembro. E esse aqui? 22 anos depois. Professor, por que isso interessa para mim? Os dois quadros representam o mesmo dia. Eles são iguais? Fala a diferença dos dois para mim. Um tem o povo. Qual tem o povo? Embaixo tem povo. Embaixo tem povo. E de cima tem povo? Embaixo ele está carregando o que na mão? O chapéu. E em cima ele está carregando o que na mão? Por que essa diferença, então? Em cima, quem mandou fazer esse quadro foi Dom Pedro II. Sabe para quê? O Brasil estava numa crise imperial, ia cair. O que ele precisava? Mostrar que o Brasil nasceu por causa do pai dele, um homem forte, guerreador. Embaixo, por que tem essa outra representação? Período regencial. O Brasil todo querendo se dividir. O que eu tenho que contar? Que o Brasil ficou independente com a ajuda do povo. O povo estava junto com Dom Pedro. Por favor, não se separa, não. Vocês entenderam a diferença? Isso é o quê? Olha a palavra mágica. Construção de memória. Estamos construindo uma memória em torno desse cara, que esse cara é o brabo. Construímos uma memória que esse é o dia especial da independência, não todos os outros. Vocês entenderam isso? Então, para finalizar, bora lá. Qual é o nome dessa avenida? Getúlio Vargas. Avenida Getúlio Vargas, todo mundo sabe, no centro de Cuiabá. Vocês são ricos, vocês não andam de busão, mas bem ali tem a Praça Lencastre, aqui tem a Matriz, aqui é Riachuelo. A brincadeira que eu faço todo ano. Tradição cuiabana. Tem que fazer. O que você tem que fazer obrigatoriamente em Cuiabá? Você vai sair daqui. Hoje vai ficar meio tarde. Mas amanhã você vai parar de busão na Praça Lencastre. Você vai comer um churros que tem bem aqui. Você vai sujar a sua mão. Você vai entrar no Riachuelo e limpar na barra da calça. Já fez isso. Quem dá essa risada é porque já fez isso. Tradição cuiabana. Por favor, evitar a camiseta branca. Que é sacanagem também. Dá um doce de leite lá no meio da camiseta branca é sacanagem. Por que eu sempre coloco essa imagem, gurizada? Qual é o nome da avenida mesmo? Tem um estado do Brasil, ou melhor, tem uma cidade do Brasil, a maior de todas, que não tem nenhuma rua ou avenida com o nome de Getúlio Vargas. Quem é? São Paulo. Olha para cá, quem não teve aula comigo. São Paulo é a maior cidade da América Latina. E não tem uma única rua, avenida ou praça com o nome Getúlio Vargas. Todas as outras têm. Por quê? Porque São Paulo gosta ou não gosta de Getúlio? E por que São Paulo não gosta de Getúlio? Por causa da Revolução de 32. Getúlio Vargas desceu-lhe o cacete em São Paulo em 32. E por causa disso aqui, irmão, é abominável você chegar em São Paulo e querer exaltar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas arrebentou os caras no soco. Isso é construção de memória. Toda vez que você passa por uma rua e tem o nome de alguém, alguém colocou o nome nessa rua. Quando você passa na frente de uma estátua, você olha a estátua, alguém quis exaltar aquela estátua. E o Enem ama falar disso, porque você vai ter nome de praça, nome de avenida, estátua de gente que foi ruim no passado. Gente que fez coisas, aos nossos olhos de hoje, erradas. O grande exemplo, estátua em Cuiabá. Você passou ali na frente do outro colégio, né, do Master, tem a Coronel Escolástico. Que estátua que tem ali do lado? Os fundadores de Cuiabá. Tem um bandeirante e um indígena escravizado. Já viram essa estátua? Depois pesquisa. Como é que é a estátua? Um pódio, em que o bandeirante está em primeiro lugar. E embaixo tem um escravizado indígena. Quem que foi mais importante? Então, olha para cá. Qual que é a ideia? É você entender a ideia da construção de memória. Você precisa lembrar, a construção de memória é algo que, ó, essa imagem já caiu no vestibular. Essa imagem caiu no Enem, perguntando, que referência histórica isso aqui está falando? O Bandeirante, olha para cá, gente. Bandeirantes, por 200 anos, ninguém falava de Bandeirante. Ninguém. 200 anos, nenhum professor de história escrevia nada de Bandeirante. A gente odiava Bandeirante. Por que o Bandeirante virou símbolo, virou estátua? São Paulo queria falar que ela era forte e começou a exaltar a história dos paulistas. Quem que é o grande paulista que fez história no Brasil? O Bandeirante.
De novo, todo mundo compreendeu? Por 200 anos, ninguém falou a história desses caras. Quando São Paulo quis falar que São Paulo é pica, o que São Paulo fez? Deu dinheiro na mão de professor de história e falou, escreve um livro falando bem de São Paulo. Não importa, dá seu jeito. Ache um paulista que é bom na história. Quem que eles acharam? Os bandeirantes, os desbravadores. Quem fez o Brasil ser grande. É por causa disso que vai ter um monte de estátua de bandeirante de São Paulo. É por causa disso que tem gente tacando fogo em estátua de bandeirante de São Paulo. Vocês pegaram essa? Vocês lembram da estátua pegando fogo? Por que tacaram fogo na estátua do bandeirante? O que o bandeirante fazia? Escravizava quem? Indígena. Então, todo dia, quando eu estou saindo de casa, eu passo na frente de uma estátua exaltando alguém que escravizou pessoas? Que escravizou o meu antepassado? Isso é tipicamente uma questão do Enem. Questionar a estátua. Beleza? Todo mundo compreendeu? Então, a partir disso, bora acelerar. Falei de memória, agora eu vou falar de cultura. Falei de patrimônio cultural. Me dá um exemplo de cultura aí, Rafael. Bora, exemplo de cultura. Futebol. Futebol é cultura, gente? Fala outro. Gustavo. Rasqueado. Rasqueado é exemplo de cultura? Se eu botar a sua delinha para dançar uma rasqueada aqui, vocês iam gostar? Sim? Não? Você é Rafael. Vote? Aí, ó. Falar vote é cultura? Falar vote é que tipo de cultura? A língua, a cultura cuiabana. Gente, sabia, velho? Olha que loucura. Eu fui fazer faculdade em São Paulo. E um moleque falou vote. Lá de São Paulo. Aí eu falei, pô, isso é cuiabano. Ele não é daqui. Rapaz. O quê? Daqui o quê? Aqui é o caralho, irmão. É porque a Unesp ficava tanto pra cá que eles tinham uma cultura muito parecida com Mato Grosso do Sul. E o cara falou vote, falou que era de lá. Irmão, sua cidade tem 20 mil habitantes, que nada é daqui. Pô, 20 mil habitantes, tá de sacanagem? Pô, é daqui. Ah, pelo amor de Deus. Agora, o negócio que eu fiquei triste. Vou destruir famílias agora. Vocês botam fé que Maria Isabel não é comida cuiabana? É do Piauí, cara. Maria Isabel é do Piauí, irmão. Descobri isso, eu fiquei maluco. Mas não espalho muito, não. Só pra vocês aqui, pra gente... Pau no cu do Piauí também, né? Quem é, pô. Todo respeito do mundo ao Piauí. Gurizada, exemplos de cultura. Comida, dança, religião, falar. Tudo isso é exemplo de cultura. Definição de cultura. É a definição mais fácil do mundo que você vai ter. Tudo aquilo que é produzido pelo homem. Ponto. Se foi produzido pelo homem, é cultura, irmão. Então, tudo que é material, imaterial, é produzido pelo homem. A comida é, a dança é, a religião é. Tudo isso aqui é cultura. Beleza? A cultura que o Enem mais ama cobrar. Religião. Por quê? Porque, irmão, a religião torneia a nossa vida, vai, tudo para onde a gente vai tem a ver com religião. Nossa história tem a ver com religião. Então, falou de religião, falou de festa religiosa, questão do ano passado, Círio de Nazaré. Você tem que saber que o Enem ama falar dessas coisas. A partir disso, sabendo que é cultura, sabendo que é memória, sabendo que é identidade, você está pronto para quê? O sol mais quente claramente Cuiabana, né? Cruzado, caiu na hora da prova, perguntou o que é cultura, começa a cantar. Mete o louco. Fiscal não tá nem pra nada, velho. Eu faço Enem todo ano. Vocês botam fé que um cara na minha frente ano passado começou a folhear a prova e fazer? Não, e eu assim, ó. Aí a guria do meu lado começou também. E eu, desesperado, professor, né? Falei, gente, esse povo vai perder a prova. E eu assim pra ela. E ela aqui, ó, uau.
Não, só que ela ficou tanto tempo na questão 1 que eu falei, deixa, filho, você vai precisar mesmo. Ela ficou, tipo, uns 7 minutos na questão 1. Eu falei, meu Deus, ela vai precisar de muito tempo. Vai, continua. Aí, quando o outro moleque, com camisa de cursinho, começou a fazer a prova, eu falei, não, aí já vai demais, aí não precisa de tanto tempo, não. Aí tá prejudicando meu aluno. Quando passou o fiscal, eu fiz assim, ó. Aí o fiscal foi lá, tomou a prova dele. Brincadeira, brincadeira. Só mandou guardar, tá louco? Não, se eu destruir o sonho do moleque, eu ia ficar muito em choque, eu ia ficar tristão. Só mandou guardar, só, porque é ser justo. Depois disso eu questiono a cadeira dele de vez em quando, só pra filho da puta. Gurizada, o que eu tô tentando te mostrar? Que você cantar a música na hora da aula, da prova, é ideal, porque você viu na música todos os exemplos de cultura possíveis. A música que você acabou de cantar ou cantarolar, já caiu no Enem. O que ele falou? A viola de coxo, siriri, cururu. Viola de coxo já caiu no Enem, irmão. Tu tá estudando Revolução Inglesa. Tu é de Cuiabá. Pode ter errado a questão de viola de coxo e tu tá estudando o Jaime IV da Escócia, pô. Com todo respeito do mundo. Então você tem que entender que eu, para entender o que é patrimônio, eu tenho que entender o que é memória, o que é identidade. Então, ó, quem eu sou e como eu me identifico tem tudo a ver com a minha memória, com o meu patrimônio. O Lowenthal vai falar isso aqui, eu acho maravilhoso. Se você gravar, você está pronto para a prova. Sem me recordar do passado, ou seja, se eu não tiver memória e se eu não saber quem eu sou, eu não vou saber a que eu pertenço. E como é que eu vou saber, como é que eu vou proteger minha memória, professor? Pronto. Como eu me recordo do passado, protegendo a memória com patrimônio histórico. Começamos então a aula do H5. Olha para cá, o símbolo já te explica, irmão. O que é patrimônio cultural? O que essas mãos estão fazendo no prédio? Protegendo e cuidando, cara. O símbolo da placa de patrimônio histórico já te mostra. O que é a ideia do patrimônio? É a proteção da história. É a proteção da cultura. E por que eu tenho que proteger a cultura, professor? Olha aqui. A gente não acabou de estudar que a cultura é o que faz você se sentir você? Sim ou não? Proteger a cultura é proteger quem é você. Proteger a cultura é você se sentir brasileiro ainda. De repente, você acha que você é cuiabano quando você vai na festa de São Benedito. Você vai na igreja, você vai, pô, isso aqui é o que eu sou. Aí, o que fizeram na igreja de São Benedito na história de Cuiabá, vocês sabem? Você sabia que a igreja de São Benedito foi totalmente reformada? Para um estilo totalmente novo? E aí, o que a galera teve que fazer? Reformar de volta para o que ela é hoje. Porque imagina se a gente não protege a igreja, chega um cara muito, muito rico, compra aquele terreno e coloca um shopping no lugar da igreja. Imagina, um shopping no lugar da igreja de São Benedito. A sua identidade acabou porque ninguém protegeu a igreja. O que você te faz te sentir cuiabano, que é na festa, acabou porque um cara não protegeu a igreja. Por isso que a gente protege. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Agora vamos para a parte prática. Vamos lá. O que é patrimônio histórico? É todo esse contexto de proteção. Aqui está o artigo é do IPHAN. Na sua Constituição, artigo 216, sei que a gente não fica citando muito a Constituição, mas eu citei ano passado. No ano passado eu soltei artigo 216 no peito do corretor. Certeza que ele foi pesquisar para ver o que era. Então não é possível, os caras sabem o artigo. Meu irmão sabe o que eu tenho que falar na aula toda vez. Então o artigo 216 fala do patrimônio histórico. Mas o IPHAN tem aqui a definição. E essa definição é boa, olha para cá. Blá, 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 blá. Cuja conservação seja de interesse público. Tudo é patrimônio, gente? Tudo é patrimônio? É só o que é de interesse. E a pergunta máxima é: quem define o que é de interesse? Um vereador que gosta muito de baguncinha. A gente já viu aqui, ele gosta. Mas se esse vereador não gostar de baguncinha, não ia ser patrimônio. Se ele gostasse, sei lá, de peixada. Então, o que a gente tem que saber? Que tem formas diferentes de patrimônio. Isso aqui é importante, você acha, para a humanidade? Não estou falando de Jesus, não, do Cristo, tá? Por favor. Sim, amém. Não, calma, é o Cristo. O Cristo é importante para a humanidade? Imagine esse lugar sem carioca, que coisa maravilhosa. Imagina um mundo sem Flamengo. Cara, olha que sonho. Imagina se chegando no Rio de Janeiro não tem um flamenguista. É só gente do bem. Que São Paulino, cara. A gente é humilde, a gente não tá batendo em ninguém. Gente, isso aqui é importante pro brasileiro, você acha? E pra galera do mundo todo? Também, né? Não tem um filme de fim do mundo que não destrói o Cristo. Toda vez é a mesma história. Não tem? Agora, você concorda comigo que bagunceira com maionese temperada não é importante pro mundo todo? Você acha que um campograndense acha isso aqui importante? Acha? Acha nada.
que você tem que perceber? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Existem níveis de patrimônio. Então, se alguém te pergunta o que faz aquilo ser patrimônio, tem a ver com o que tipo de patrimônio é. Por exemplo, isso aqui é tão importante que a Unesco, órgão global, falou, é patrimônio. O mundo todo tem que proteger. Agora, isso aqui, quem falou foi um vereador cuiabano. O mundo todo não tem que proteger, é o cuiabano que tem que proteger. Vocês entenderam isso aqui? Então, o que faz ser patrimônio tem a ver com a história, com a estrutura do lugar. Por exemplo, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel é importante, vocês acham? Vocês saem daqui para ir lá tirar foto num negócio de ferro, pô. Tem aqui a torre da TV Centro-América, ninguém vai lá. Tão bonita quanto. Mesma coisa, cara, a torre cheia de ferro, mano. Só que aqui tem status, né? Aqui tem um rolezinho, não tem? Gurizada, isso aqui é patrimônio da humanidade? Isso é patrimônio da humanidade, sim ou não? Sim ou não? É importante para o mundo todo? É um patrimônio. Agora, se eu destruir a Torre Eiffel, eu destruí o patrimônio, concorda? Fudeu, né? Você preso. Mas se isso aqui for destruído, vocês concordam comigo que fudeu? Não adianta fazer outra, porque não vai ser a Torre Eiffel. Não vai ser a Torre Eiffel, por exemplo, que Hitler tirou uma foto na frente. Vocês estão entendendo isso? A importância da Torre Eiffel é essa Torre Eiffel. Ela é importante. E o baguncinho? Se hoje a gente marcar de ir lá no Hulk, todo mundo vai pedir isso aqui e vai debulhar o baguncinha. A gente acabou com o patrimônio cultural baguncinha? Por quê? Porque o que é patrimônio não é o baguncinha. É o jeito de fazer o baguncinha. O que eu não posso não é destruir o baguncinha, eu devo. É meu dever como cidadão, viu? É destruir todo o baguncinha que aparece na minha frente. O que eu não posso é destruir o jeito. O que eu não posso é matar todos os cuiabanos e não ter mais como alguém saber fazer baguncinha. O que eu não posso é destruir os ingredientes que fazem a baguncinha. Então, o que é patrimônio? É a baguncinha? Não, é o modo de fazer baguncinha. E isso já vai te preparar para a grande pergunta que é, pergunta 3, saber que é patrimônio material e imaterial. Então, acorda, bora e toma uma água, vai. Quem não tem água, fica dedo, vai. Bora, reage, toma um capa aí. Mas não é mais capa, é Del Valle agora. Uhum. Oi, até que horas a aula? 6h30? Beleza. Bora. Olha isso aqui. Momento decoreba. Mas se você entender isso aqui, é show, você ia ganhar um acerto no ano passado. Sempre estou perguntando isso, tá? Bora lá. Diferença de patrimônio material e imaterial. Alguém sabe me dizer? O que é o material? Dá para pegar, é ótimo. Então, o João ali é material. Dá para pegar no João? Mas essa ideia. Vamos falar chique agora? Que é tangível. Ó, falando chique, não falamos? Dá para usar isso na redação. Outro sim, vírgula. É tangível. Né? Essas palavras que vocês usam. Ademais. Pô, eu me sentia o Carlos Drummond de Andrade quando eu soltava um ademais na redação. E o concomitantemente? Que na minha época não tinha esse diante desse cenário que vocês usam toda vez no parágrafo 3. Era concomitantemente. Você usava, fazia o 2 e concomitantemente e emendava no capítulo 3. Agora, diante desse cenário, diante desse contexto, né? Sempre a mesma coisa. Né? Outrocinho é bonito, pô. Eu sempre falo para a Su, você me ensinou a escrever, Su. Eu sei o que é outrocinho por causa de você. Eu pegava, ela tinha uma tabela, deve ter até hoje, conjugações e tal, ficava lá. Eu era muito burrinho, gente. Nossa, eu era muito ruim de escrever. A partir disso, P3, patrimônio material, aquilo que é tangível, dá para tocar. Dá para tocar, beleza? Tudo que é tangível. Agora, presta atenção. O baguncinha é tangível, não é? Dá para tocar, não é? Então, o baguncinha é um patrimônio material, concorda? Não. Porque o que é o patrimônio? É o baguncinha ou é o modo de fazer? E tu consegue pegar no modo de fazer? Tá aqui, peguei o modo de fazer. Tava no ar. Não. Então, você tem que saber separar que patrimônio material serão monumentos, centros históricos, sítios arqueológicos, cidades, paisagens, parques ecológicos, ecossistemas. Tudo isso será patrimônio material. Por exemplo, Pantanal. Pantanal é patrimônio material ou imaterial? Material. Você consegue pegar no jacaré? Oh, duvido. Mas se ele estiver morto, você consegue. Você consegue pegar na onça.
Um cara tentou a mesma coisa e deu ruim. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o patrimônio material, e aí você tem que saber. Vão te perguntar o que torna aquilo patrimonizável. Inventei essa palavra, não existe. Olha para mim. O que faz o Pantanal ser patrimônio da humanidade? Por que o mundo todo acha que tem que preservar o Pantanal? Já vou adiantar aqui, ó. Só tem 25 patrimônios da humanidade que são brasileiros, tá? Não é qualquer coisa, não. Por que o Pantanal é um patrimônio da humanidade? Porque ele é importante. Ah, obrigado. E por que ele é importante, desgraça? Mas aí virou questão de geografia. Porque a maior planície alagada é da América do Sul. Porque é um berçário de espécies, porque protege a fauna e a flora, porque é único no mundo. Então, provavelmente, a questão, o texto base vai te explicar o porquê. Você vai ter que interpretar e marcar na alternativa, beleza? E te aviso o porquê. A não ser que seja algo notório, todo mundo sabe o que é. Por exemplo, floresta amazônica. Por que é patrimônio? Meu irmão, se não saber isso, vocês não tem que fazer nem. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? Exemplos. O material é aquele que vai ser tombado. Professor, tombado. Então, um prédio é patrimônio histórico material? É. E o prédio vai ser o quê? Tombado. Professor, fudeu, vai derrubar o prédio? Não. Tombado é só o jeito que a gente fala, que vem lá da história de Portugal. Olha para cá, só para você nunca confundir. Como é que eu decoro isso? O que dá para tombar? Prédio ou baguncinha? Então, material é tombamento. Porque o baguncinha vai ser registro. Por que tem o nome tombamento? Porque o livro onde ficava escrito o que tem que proteger ficava na Torre do Tombo, lá em Portugal. Viu como você não tem que saber isso? Você só tem que saber que essa foi a pergunta do ano passado, tá? A pergunta foi exatamente essa. Falou patrimônio e a alternativa A era tombamento, a letra B era registro, e era a letra B a resposta. Você tinha que saber que era um patrimônio imaterial e por isso ele não é tombado, ele é registrado. Então olha para cá de novo. Imaterial é intangível. Exemplos: danças, festas, crenças, costumes, práticas, modos de fazer, ofícios. Sempre vai ter essas palavrinhas para deixar claro para você que é patrimônio material. E aqui nesse caso, o patrimônio material é tombado, o imaterial é registrado. Qual que é a diferença? Só o nome, porque vão escrever num livro igual. É a mesma bosta, você só tem que saber o nome. Se é material, tomba. Se é imaterial, registra. Pronto, você acabou de matar a pergunta número 3 de patrimônio histórico. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Bora. Acarajé. O ofício de fazer acarajé é patrimônio material ou imaterial? Por que imaterial? E a viola de coxo? Material ou imaterial? Por quê? Que é o modo de fazer. E o centro histórico? Material? Mas se eu souber fazer um centro histórico, você consegue? Se eu destruir o Pelourinho e fazer um outro, é o mesmo Pelourinho? É a mesma história? Às vezes as pessoas morreram lá, então é material, porque se eu destruir a coisa, deixa de existir. Beleza? Bora na sequência então. Tá vendo esse churrasco? Vocês estavam com fome? Quem estava com fome aí? Para que serve o churrasco? Matar a fome? Totalmente errado. Para que serve o churrasco? Como é que não sei qual é a sua geração, mas a minha geração era, a gente não fazia festa da gurizada, a gente fazia churrasco. Era churrasco, a gente chamava de churrasco. Ia todo mundo para casa de um amigo, não tinha uma única peça de carne, a gente bebia que nem uns tontos, pedia uma pizza, eu ia pro baguncinha no final e esse foi o nosso churrasco. Gente, se churrasco fosse para comer carne, ninguém ia fazer uma costela que começa às 4h30 da manhã. Você faz um bife. Pô, meu pai fazia uma cabeça de boi. Pegava a cabeça, enterrava na areia quente 12 horas para comer uma carne ruim, porque ficava dura ainda aquele negócio. Mas nessas 12 horas, o que a gente fazia? Todo mundo trocando ideia. Gente, o patrimônio como o churrasco, o patrimônio como a viola de coxo, tem a ideia de comunidade, pertencimento, transmissão de saber. Você quer deixar sua família orgulhosa? Cola na sua avó, no seu avô e pergunta como é que faz algo que eles estão fazendo. Irmão, eles vão chorar para te ensinar, velho. É a coisa mais linda do mundo. Pergunta, avó, como é que você tá... Minha avó me ensinou a fazer uma torta de frango que eu nunca aprendi. Mas ela falava, não, você faz isso e ela vai. Porque a ideia de transmissão de saber do ser humano, que é um bicho sociável,
é mágica. Então você tem que entender que transmissão de saber é patrimônio. Não é a viola de coxo, é o modo de fazer, é o avô que ensina o pai que ensina o filho. É por isso que a gente tem que preservar isso, irmão. Porque ser cuiabano, e agora eu vou ferrar metade dos cuiabanos aqui, é saber fazer a viola de coxo. Alguém que sabe? Não. Mas sabe o que é, pelo menos. Você sabe um negócio da hora? Eu estava dando... Meus alunos sabem, eu viajo muito para preparar a aula para vocês. Então eu fui no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, não, foi no museu lá. Fui no museu no Maranhão e tinha uma sala toda só dos patrimônios culturais brasileiros. E tinha um lugar que ensinava a fazer a viola de coxo. Me diz aonde em Cuiabá tem um museu que ensina a fazer viola de coxo. O cuiabano atual nem sabe que fazia as cordas com tripa de macaco. Viu? Hoje não mais. Luiz Amel chegou, não mais. Mas é importante que vocês percebam que ser cuiabano é isso aqui, gurizada. A transmissão de saber tem tudo a ver com conhecimento. Olha para cá. Exemplo, questão da Enem já, e uma das últimas paradas brasileiras que virou patrimônio. A arte Uijamp. Que arte é essa, professor? Esses indígenas do Amapá, presta atenção, eles pintam o corpo por inteiro, tatuagens, que não saem. E o que tem nessa tatuagem? A história do povo deles. Eles não têm linguagem escrita. Eles, para marcar a história e ensinar as próximas gerações, eles pintam o próprio corpo, irmão. Então, cadê? O que aconteceu com o nosso tataravô? Pedro, vem aqui, lê. Tá aqui. Tá na pele do cara a história do povo dele. E é por isso que a pintura é patrimônio. É a pintura ou é o modo de fazer a pintura? É a prática da pintura ou é a própria pintura? Então, se eu matar um desses, tá tudo bem. Não, dá bem. Fiquei com medo. Porque tem gente que fala, não, tudo bem não, caralho. Calma aí, matar o cara. Beleza? Entenderam isso? Patrimônio como processo de coesão social. Estamos acabando, gente. P4 para finalizar. O porquê eu entendi. Como eu posso proteger o patrimônio, gurizada? Como eu posso proteger o patrimônio? Transmitindo conhecimento é como? Tem algum lugar que eu consigo proteger artes, coisas? Qual lugar? Museu. O museu é um lugar que já caiu no Enem, tá? Museu cai muito no Enem. Por quê? A gente cuida bem do nosso museu, gente? Como não? Só pegou fogo em 2, recentemente. Gurizada, o museu é um lugar de proteção do patrimônio. Mas eu também posso proteger tombando. Eu não consigo tirar um prédio e levar ele para o museu. Então, a igreja, por exemplo, ela é tombada. E o que é imaterial é o que mesmo? Registrado, é o livro do registro. O que eu tenho que saber? O local. Eu estou falando de local, eu vou falar de museu. E o Enem pode muito bem criticar como o Brasil não protege seu patrimônio. Esse era um dos maiores museus do Brasil, tá? Queimou inteiro, destruiu. É só o Brasil? Não. A França também não queimou o teto da igreja de Notre Dame? Então ele pode fazer uma referência. Ele pode falar de outras coisas que foram queimadas. A ideia é a preservação. Agora olha para cá. Quem define o que fica dentro do museu? Olha para cá, questão de Enem já, ó. Gente, eu fui para Santiago recentemente preparar aula para vocês e entrei no museu. É o Museu dos Direitos Humanos de Santiago. É o maior museu que eu fui na minha vida. Gigantesco, gigantesco museu. Só fala da ditadura chilena. Você entra lá, tem áudio de criança chorando sendo torturada. E eu entrei, tinha um monte de criança de 14 anos lá dentro. Falei, meu Deus do céu, vai sair como essas crianças? Sabe por que o chileno faz isso? Sabe por que o país que mais fala de nazismo no mundo é a Alemanha? Porque um povo não pode esquecer sua história para não repeti-la. Escolher falar de ditadura no museu é escolher ensinar para o povo quanto a ditadura é errado. Eu estou falando isso do Chile. Por que eu estou te falando isso? Porque já caiu no Enem isso aqui. Olha o que tem dentro do MASP. As mulheres precisam estar nuas para entrar no MASP? Apenas 6% das artistas do acervo são mulheres. Mas 60% dos nus femininos, dos nus são femininos. Então, mulher, para estar no museu, como artista não vale. Mas corpo pelado vale. Por quê? Quem escolhe o que vai estar nesse museu provavelmente é um homem ou uma mulher? Um homem ou uma mulher? Bora, homem ou mulher? Professor, o senhor está me lacrando, tá no Twitter? Não, filho, eu estou te preparando para o Enem. O Enem já perguntou isso. Então você tem que entender que a escolha, a seletividade do museu pode aparecer na sua prova. Por exemplo, Museu do Ipiranga. Vocês conhecem o Museu do Ipiranga em São Paulo?
É um museu que foi criado só para falar da história de São Paulo, irmão. Os caras estavam ficando ricos por causa do café, século XX, fizeram um museu, você entra lá, parece que São Paulo é tudo. Não que não seja o maior time do Brasil, mas o Estado nada a ver. Deixar claro isso aí também. É bandeirante para todo lado. Tem o quadro do Dia da Independência, que tem o tamanho do meu MRV, pô, tem uns 30 metros quadrados aquele prato, gigantesco quadro. Então, é um museu que conta a história de São Paulo, irmão. Museu não é imparcial, não. Tudo é parcial na história. Então, já grava isso. A história é parcial e alguém quer que você lembre o que você está lembrando. Você lembra de determinadas pessoas porque alguém escolheu isso. E o Enem vai criticar isso. Porque a gente sempre escolhe um lado. Olha para mim. A gente sempre escolheu lembrar de um lado e nunca lembrou de outro. Se tem algo que o Enem gosta de falar, é disso. Beleza? Para finalizar, vamos falar do maior time do Brasil. Isso aqui, se cair na sua redação, velho, porra, eu vou querer um chocolate de cada um. Nem sempre tombar um patrimônio é algo bom. Professor, quê? Nem sempre proteger algo é algo bom. Olha para cá. O Morumbi vendeu sua fachada para chamar Morumbi. Vocês devem ficar sabendo disso. Só pode ganhar 90 milhões em 3 anos, ok? Resultado, a fachada do Morumbi era tombada e a prefeitura não deixou. Não vai colocar não, é tombado, não pode mexer na fachada. Resultado, por ser protegido, o São Paulo estava perdendo 90 milhões. E a gente já não tem dinheiro. Por que eu estou te falando isso? Quer ver a merda? Anda no centro de Cuiabá. Sai e começa a andar perto da Praça da Mandioca, centro histórico de Cuiabá. Um monte de prédio preservado, protegido e completamente detonado. Porque por que eu vou comprar um prédio que é tombado se eu não posso mexer num prédio? E aí quem que vai cuidar desse prédio? A prefeitura? Esquece. Então o que a gente vê aqui? Que às vezes tombar um prédio é um problema. Olha aqui, isso aqui que você está vendo era um prédio tombado. E a prefeitura não podia demolir, porque é tombado. Isso que ela está o quê? Querendo destombar o prédio para poder o quê? Tombar de verdade, no caso, derrubar o prédio. Porque isso aqui está para cair a qualquer momento, mas ninguém podia mexer. Nem sempre proteger algo bom. Pode cair uma questão, olha aqui, clássica questão, habilidade 4 ou 14. Texto 1, texto 2, comparar o texto. O texto 1 vai falar da importância de proteger e tombar. O texto 2 vai falar do problema de tombar, que aí a alternativa vai ser a divergência dos dois. Vocês entenderam o que eu falei agora? Questão clássica de Enem, tem 2 textos para comparar. Pode aparecer na sua prova, falando de patrimônio. Beleza, o que faz algo ser patrimônio? Samba de roda do Recôncavo Baiano, a Centro Histórico de Ouro Preto, o Pantanal, cada coisa dessa tem um motivo de ser patrimônio, você tem que saber. A história, representação, identidade, a história de um lugar, os bichos. Então, às vezes também pode aparecer uma cidade que é mista. Paraty é o patrimônio misto da humanidade. Um outro exemplo também, que pode cair na sua prova. Qual é o segredo? Vai pelo texto, irmão. Não deixa o texto te confundir. Não sei se vocês seguem pessoas desse tipo, mas se alguém no seu YouTube falou para você fazer questão de humana sem ler o texto base, para de seguir essa pessoa amanhã. Não lê o enunciado e já vai para a resposta. Não faça isso. Por favor. Você tem que ler o texto base. Porque o comando e texto base é que te dá a resposta. Clássica questão de Enem é essa aqui, ó. Meus alunos já estão enjoados de ouvir isso. Tem 5 alternativas, não tem? Direto no Enem, vai ter questão que tem 3 coisas que são verdade. Mas só uma é a resposta do comando da questão. Vocês já se depararam com questões desse tipo? E aí quem faz questão anulando se ferra, não é? Porque só quando você aprende a fazer questão de vestibular tradicional, você vai anulando tudo que é falso, tudo que é mentira. Aí chega no Enem tem 3 verdades. Fudeu. Aí o que o cara vira e fala? No Enem, você não tem que marcar a correta. Você tem que marcar a mais correta. Não, irmão. Só tem uma resposta correta, senão anulava a questão. É que a mais correta que você está chamando é a única que responde o comando da questão. Por isso que tem um enunciado com o comando de questão. Beleza, gente? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos responder de novo as 4 perguntas? Patrimônio como forma de transmissão de saber, educação e criar coesão social. Todo mundo entendeu? Parte do churrasco, viola de coxo. 2. O motivo daquilo ser um patrimônio é sagrado, é único, é natureza. Todo mundo entendeu como é que pode cair? Vou interpretar a questão. 3. Diferença de material e imaterial. Todo mundo sabe? Sabe real? 4. Como e por que proteger museus, tombamento e registro. Todo mundo entendeu? É assim que o Enem vai te cobrar. Beleza? Habilidade 5, você acabou de garantir um acerto. Vamos testar aqui. Vai até que horas a aula? 6h30? Ó, eu sempre gosto de trazer para vocês palavras-chave. Quem quiser tirar foto disso aqui, gente,
Eu cansei de ver aluno meu errando questão por falta de vocabulário. Então você vai lá, estuda, sabe a matéria, chega na hora da prova, errou a questão por quê? Não sei o que era ontologia, professor. Não sei o que é epistemologia. Não sei o que é alteridade, etnocentrismo. Então, irmão, pega essas palavras, monta um Notion, um Excel, um caderno, o que for, vai atrás de sinônimos e significados. Essas palavras eu tirei diretamente da prova do Enem. Eu fui pegando todas as questões que eu vi uma palavrinha mais difícil e fui colocando aqui. Só da competência 1. Vocês precisam melhorar seu vocabulário para parar de errar de questão humanas. Beleza? Estamos conversado? Vamos fazer questãozinha, rapidão? Galera de casa, foca aí. Outra coisa, a Su já deve ter mandado. Tem uma lista de 20 exercícios para vocês, só de competência 1, tá? Só falando de patrimônio, cultura. Só dando uma dica já para vocês também. A competência habilidade 3, gente, fala de cultura. Pergunta clássica sobre cultura. Toda cultura é uma troca de culturas. Vocês têm essa percepção? Quem não tiver, por favor, já grava isso para vocês. Olha aqui para mim. Não existe cultura pura. Toda cultura é uma mistura entre várias culturas. Grava isso. Isso é cerne, é norte, quando a gente fala de cultura e antropologia. Toda cultura é uma mistura de culturas, tá? Bora. Como que eu faço questão, como que eu mentoro a galera para resolver questão de Enem? Para mim, e para muita gente do Brasil todo, caminho correto. Leia o comando, depois vou para o texto base. Não se lê texto base antes de ler comando. Por quê? Porque você provavelmente vai ler o texto base, vai ler o comando, vai fazer o quê? Voltar no texto base, você vai perder tempo. Então, lê isso aqui e já vai mirado no que você quer do texto. De acordo com o texto, outra coisa. Apareceu um de acordo com o texto, esquece, apaga e não briga com a prova. Se é de acordo com o texto, não é o que você pensa. Se é de acordo com o texto, não é o que você acha que lembra do seu professor falando. Se é de acordo com o texto está te dando a resposta. Não briga com a prova. Ah, meu professor falou tal coisa, o texto está falando outra. Já aprende, olha aqui para mim. História tem várias formas de contar. A gente chama isso de historiografia. Então pode ser que o seu professor foi por um caminho e o texto que colocaram ali está falando de outro. Aí tu vai errar a questão, sendo que está no texto? Então, se é de acordo com o texto, fica esperto. Bora. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos. Por colaborar para, então vou ter que ler e falar o que é importante, o que essa arte faz. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Já te dou a resposta. Incontestavelmente, um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Então, para que foi usada essa arte? Para transmitir saber. Mas vamos ler tudo. Não vem se não vai ler só metade do texto. Os San, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão do mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada, sobretudo, na imagem, no som, no audiovisual. Está falando, então, que a galera que não tem escrita, muito comum no interior da África, é um povo de linguagem oral e a partir de linguagens de desenhos em cavernas. Beleza? Então, para aqui que foi feita essas pinturas, transmissão dos saberes acumulados. Correto, gente? Tranquilo? Olha a ideia de transmissão de saber. Vai, viola de coxo. Já pensou, mano, que covardia que o pessoal do sul que não sabe que é viola de coxo, e a gente sabe? Dá seu pulo, irmão. Tô aqui, viu? Essa questão foi considerada difícil, tá, no TRI.
Foi? Professor, por que essa questão foi considerada difícil? Porque a gente tem aqui uma alternativa distratora muito forte. Beleza? Só batendo um pau. Yes, tem distratora. Bora. Aqui tem uma viola de coxo. Bora. O texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, viola de coxo, se identificam como. Então, a viola de coxo se identifica como o quê, gurizada? A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição de patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Do que está falando? Olha para cá. Antes da Constituição Cidadã de 88, só era patrimônio coisas materiais. É muito recente essa ideia de olhar uma cultura e falar, isso é patrimônio. O imaterial vai entrar como patrimônio muito recente, tá? Porque a gente está, hoje em dia, valorizando culturas. Então, ele está falando disso. Isso aqui agora é patrimônio de uma galera que não é rica, por exemplo. Então, voltando, texto chama a atenção para a importância da proteção ao apresentar na imagem que se identifica como o quê? Herança material ou conhecimento tradicional? Será? E por que não herança material? Oi? Fala no texto? Alegoria do seu passado. Querem guardar. Eu não vou falar a resposta, vocês vão ter que descobrir. Vai. É pra vocês fazerem a lista. Tem na lista. Fazer essa última, tá? Isso tem muito a ver também com a história de Cuiabá, tá? Essa questão. Foi? Foi agora? No Brasil, a tradição mencionada no texto foi responsável pela... Que tradição? Português é o termo cunhado por Lélia Gonzalez para se referir à tradição africana presente na língua portuguesa falada no Brasil. A característica tonal e rítmica do português seria uma herança das línguas dos povos africanos que vieram escravizados para o país. A autora destaca a presença do R no lugar do L, Flamengo. Pode remeter à ausência do L em certos idiomas africanos do tronco linguístico bantu. O que eu falei que tem a ver com Cuiabá? Falar chão, falar chuva, falar jogo é por causa do bororo. O nosso jeito de falar em Cuiabá tem a ver com o bororo. Tá? Uma herança cultural que a gente tem junto com os grupos indígenas. Agora, bora. Essa tradição foi responsável pelo quê? Preservação do tráfico humano, ampliação do sistema migratório, diversidade do patrimônio cultural, variedade de conhecimento autóctone, multiplicidade do comércio estrangeiro? Não. Essa já é uma questão de coabilidade. Aqui você vai ter a habilidade 5, mas ela entrou com uma habilidade 3, porque tem a ver com preservação de cultura. Vocês percebem como a competência 1 é muito parecida? E é isso que eu precisava de vocês. Então, vocês têm esse PDF, gente. Pode fazer essas questões. Tem a lista com mais de 20 exercícios. Queria agradecer demais a presença de vocês. Espero ter contribuído. De verdade, vocês garantiram alguns acertos hoje. Tem meu Instagram. E já para fazer um jabá também, curso da Unemat, que eu vou dar aqui junto com a Sul, tá? Vamos preparar a história do Mato Grosso. Ano passado deu bom demais o curso da Unemat. Matamos as questões tranquilamente, mas também foi fácil também, né? Mas não custa nada estudar, porque vai cair difícil esse ano, tá? E também, gente, não é para passar para mais ninguém. Mas quem veio hoje
eu fiz um curso que é só sobre competências e habilidades do Enem. É um curso revisional. São 40 aulas, tá? Uma aula para cada habilidade e também as aulas da competência. E junto com essas aulas, é assim que eu trabalho lá, tá? É um curso gravado na Hotmart. Eu vou trabalhando as perguntas de cada habilidade. Então, cada habilidade eu vou fazer esse esquema que eu fiz hoje. As 4 perguntas que aparecem em cada habilidade. Eu vou meio que destrinchando a habilidade para vocês. E também vou ajudar vocês em filosofia. Só que aí, como eu não sou formado em filosofia, eu falo que é a filosofia para mortais. Por quê? Porque eu não me sinto preparado para explicar Aristóteles de cabo a rabo para vocês. Mas o que eu fiz? Fiz todas as questões de filosofia dos últimos 10 anos do Enem e encontrei o padrão. Falei, gente, quando perguntam, vamos dar exemplo. Exemplo clássico. Perguntou de pré-socrático, pode ter certeza. Ou é ontologia ou é cosmologia. Só vai perguntar essas duas coisas. Você não tem que saber o que cada um achava que era arqué. Ah, é água, é os 4... Não vão te perguntar isso, não. Então, é o tipo de coisa que eu tentei padronizar para vocês. E por que eu estou falando não conto para ninguém? Quem tiver aqui hoje, só quem veio hoje, pode usar um cupom, tá? Cupom de 25%, usa lá, mas tem que ter vindo hoje, não é para passar para ninguém de fora, não. Tem que valorizar quem veio também. Eu tive um cupom já que já acabou, então só esse é o último cupom que eu vou fazer também. Beleza? Quem quiser. E principalmente, aqui é inscrição junto com a Su, tá? Faz com a Su aí, tudo junto. Pessoal de casa, valeu, obrigado. Vocês também podem usar o cupom, tá? Mas eu vou saber o nome de quem veio. Fechou, gente? Daqui 2 semanas, então, eu vou decidir se a aula vai ser sobre escravidão ou sobre a habilidade 24. É na outra, pula uma. Tá? Pula uma. Ou vai ser a habilidade 24, que é cidadania e democracia, ou escravidão. Vou decidir. Tá bom? Valeu, pessoal de casa. Aí, o cupom é até sábado só, tá? Façam a lista. Não adianta vir na aula e não fazer a lista. Faz a lista.